Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 3 de setembro, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. E atenção, os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e Rosinha Garotinho, foram presos na manhã de hoje durante a Operação Secretum Domus. O casal é suspeito de superfaturar um programa de moradia popular em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. A denúncia é baseada em investigações de contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht entre os anos de 2009 e 2016. Somadas, as licitações ultrapassam o valor de R$ 1 bilhão custeados pelos cofres públicos municipais. Esta é a quarta vez que Garotinho é preso e a segunda de sua mulher. E os destaques desta edição: crise ambiental. Bolsonaro diz que vai explicar situação da Amazônia na Assembleia da ONU, nem que precise ir de maca. Governo sem dinheiro. CAPES vai cortar bolsas de mais de 5.600 alunos. Embraer. Bolsonaro vai participar da entrega do primeiro KC-390 à FAB. Prestando continência. Taubaté vai ter uma escola cívico-militar. Previdência. Mais de 300 emendas são apresentadas no Senado. Relatório Focus. Mercado prevê crescimento da economia em 0,87% este ano e 2,1% em 2020. Hoje vamos conversar sobre o mercado e as perspectivas da economia com as reformas que avançam em Brasília. Já em nossos estúdios, os assessores de investimento da Manhattan Investimentos, Daniel Sequete e Tiago Inaoka. E também vamos receber a atleta Camila Fama, a única atleta brasileira a participar do Mundial de Beach Wrestling. A Camila está de malas prontas para Zagreb, na Croácia. Camila é atleta do São José Wrestling. Essa e muito mais notícias após o comercial. E eu lembro você que você pode participar aqui, mandando a sua mensagem, sua crítica, seu comentário aí pela linha do tempo do Facebook. Logo depois do comercial, eu espero por você. Fique com a gente. Governadores da Amazônia Oriental pedem a utilização de sistemas de monitoramento durante a reunião com ministros do governo. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, anunciou, após reunião em Belém, que 2 aeronaves especializadas em lançamento de água, enviadas do Chile, chegam ao Brasil para ajudar na operação de combate às queimadas. Além do governo chileno, o governo federal anunciou a possibilidade de cooperação internacional com Estados Unidos, Equador e Israel. Hoje, os ministros seguem para Manaus, onde participam de uma segunda reunião sobre o assunto. Os governadores do Pará, Helder Barbalho, e Valdez Góes, do Amapá, apresentaram temas como o fortalecimento do Fundo Amazônia e dos serviços de monitoramento das regiões em tempo real. Segundo Lorenzoni, na próxima semana, uma reunião entre os ministros vai processar as demandas para atender os governos estaduais e garantir uma fiscalização eficaz com apoio de sistemas de observação. Uma das demandas dos governos estaduais é a retomada do Fundo Amazônia.
E, de acordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o Brasil e os doadores estão entrando em acordo. E o presidente Jair Bolsonaro diz que vai à ONU, nem que seja de cadeira de rodas, para falar sobre a Amazônia. A afirmação do presidente foi feita ontem, na saída do Palácio da Alvorada. Bolsonaro passará por uma cirurgia no domingo para corrigir uma hérnia que surgiu no local onde fez 3 intervenções em decorrência da facada sofrida durante a campanha eleitoral. Os médicos estimam que o presidente deve ficar 10 dias em repouso. A Assembleia Geral da ONU está marcada para começar no dia 20 de setembro em Nova York. Abre aspas para o presidente. Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeira de rodas, de maca. Vou comparecer, porque eu quero falar sobre a Amazônia, mostrar para o mundo, com bastante conhecimento, com patriotismo, falar sobre essa área ignorada por tantos governos que me antecederam, disse Bolsonaro. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou na semana passada que a Amazônia deverá ser um dos temas abordado na Assembleia Geral. A Assembleia Geral é um dos principais órgãos da ONU. Ela foi estabelecida em 1945 e é o único colegiado da entidade em que cada país membro tem um voto, sendo 193 no total. Em setembro, realiza-se o encontro anual em Nova York. E desde 1955, o presidente do Brasil faz o primeiro discurso. Essa é uma tradição, não há uma regra que estabeleça a obrigação. Trata-se de um reconhecimento pelo papel de um diplomata brasileiro. E o Senado já tem mais de 300 emendas ao texto da reforma da Previdência. Até o fim da tarde de ontem, 378 emendas haviam sido apresentadas. No entanto, mais da metade ainda dependem da análise do relator, o senador Tasso Gereissati, do PSDB. O trabalho do relator pode aumentar e muito, já que emendas podem ser apresentadas até o final da discussão da matéria na comissão. A presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB, espera uma longa reunião amanhã, pois, além do voto do relator, serão lidos votos complementares. Caso a conclusão da votação na CCJ ocorra na quarta-feira, como previsto, o texto segue para análise no plenário da Casa. Lá, a proposta é votada em 2 turnos, com 5 sessões de discussão. E mais cortes em bolsas de pesquisa. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, a CAPES, anunciou ontem o corte de 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no Brasil a partir deste mês. É o terceiro comunicado do tipo neste ano. Ao todo, a CAPES vai deixar de oferecer cerca de 11 mil bolsas e não serão aceitos novos pesquisadores neste ano. A crise no financiamento das pesquisas afeta também o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligado ao Ministério da Ciência. O CNPq também suspendeu a concessão de novas bolsas e os atuais bolsistas ainda correm risco de não receber a partir já de setembro. A CAPES e o MEC tratam o novo anúncio como um congelamento e afirmam que a medida não vai afetar quem atualmente já recebe o benefício. De acordo com o governo, a medida vai representar uma economia de 37,8 milhões de reais em 2019, podendo chegar em 4 anos a uma economia de 544 milhões de reais. O corte de bolsas financiadas pelo CNPq pode paralisar a pesquisa científica também no Vale do Paraíba, região
que possui 1.105 bolsistas ligados à principal agência de fomento, a ciência do governo federal. No Vale, 90% das bolsas financiadas pelo CNPq estão em São José dos Campos, com 992 bolsistas, sendo mais de 500 deles ligados ao INPE. Lorena é a segunda cidade da região com o maior número de bolsas, com 49. A maior parte delas de pesquisadores da Escola de Engenharia Química de Lorena, da USP. Taubaté é a terceira, com 31 bolsistas. Procurado, o Ministério da Ciência disse em nota que tem se empenhado junto ao Ministério da Economia e à Casa Civil para resolver a situação orçamentária do CNPq. Essa é uma notícia que indiscutivelmente todos nós, do Vale ou não, acompanhamos de muito perto. Com educação não se brinca. E isso que nós estamos vendo aqui é o resultado de uma crise muito séria que já está estabelecida na nossa educação, além de outros segmentos do governo, obviamente, mas que, quando se trata de educação, é extremamente nevrálgico para o nosso país. Vamos acompanhar de muito, muito perto e esperando que o mais breve possível isso se resolva. 7 ministérios e órgãos do governo não terão cortes no orçamento para 2020. O governo espera compensar a frustração nas receitas federais. Por isso, até áreas consideradas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, tiveram cortes. Os órgãos poupados estão entre os que têm os menores orçamentos. Os mais atingidos são os Ministérios do Turismo, redução de 58,3%, Mulher, Família e Direitos Humanos, 41,5%, e Minas e Energia, Infraestrutura e Meio Ambiente, com 30,4% cada. O maior contemplado foi o Ministério da Educação, que tinha um limite inicial de 16 bilhões de reais para 2020, mas conseguiu ampliar para 21,2 bilhões de reais, fruto também, claro, da pressão da própria sociedade com relação a, repito, este segmento para lá de importante. Eu vou verificar aqui que nós temos que falar o nosso bom dia, né? Já temos algumas pessoas aqui participando com a gente aí pela linha do tempo. Eu estou esperando você também. O Luiz Rosa, bom dia. E a Tânia Silvino, muito bom dia a vocês dois. Sejam muito bem-vindos. Não esquecendo que daqui a pouco a gente tem entrevista muito especial aqui no Abre Aspas, tá? E o Grupo Caoa comprou a fábrica da Ford em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O anúncio será feito na tarde de hoje pelo governador João Dória e representantes das duas empresas durante evento no Palácio dos Bandeirantes. Ainda não há detalhes sobre a transação, mas especula-se que o investimento total da Caoa seja de R$1 bilhão. Em fevereiro, a Ford anunciou que encerraria a operação da planta do ABC. A única montadora que produzia caminhões e o Fiesta. A montadora permanecerá no Brasil com a fábrica de Camaçari, na Bahia, que produz o K e o EcoSport, e uma fábrica de motores em Taubaté. E a entrega do novo avião multimissão da FAB deve contar com a presença de Bolsonaro. Matéria para o editor de economia do Jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas, Jornal Abre Aspas. O presidente Jair Bolsonaro, do PSL, vai participar da solenidade de entrega da primeira unidade do cargueiro multimissão KC-390, produzido pela Embraer para a FAB, a Força Aérea Brasileira. A aeronave será entregue na próxima quarta-feira, no dia 4 de setembro, em uma solenidade especial na base aérea de Anápolis, em Goiás. O evento será realizado às 11 horas da manhã. Segundo a aeronáutica, essa aeronave, o KC-390, será a espinha dorsal da aviação de transporte para atender as missões da Força Aérea Brasileira.
A primeira unidade do KC-390 permanecerá integrada às equipes da base aérea de Anápolis. Ainda neste ano, a FAB deve receber a segunda unidade do cargueiro, que será direcionada, segundo o comandante da aeronáutica, para a base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Ao todo, 28 aeronaves KC-390 serão compradas pela FAB para substituir a frota de C-130 Hércules. O contrato é de 7,2 bilhões de reais. O Brasil deve receber os aviões até 2024. É isso aí. Um grande abraço, Xandu Alves, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. Grande abraço a você e a todos aí da redação do Jornal O Vale, esse nosso grande parceiro. Eu vou pedir bastante atenção a você a este comunicado. O sarampo voltou e a melhor forma de combatê-lo continua sendo a prevenção. Por isso, vacine as crianças. Mais do que um ato de amor, proteger a saúde dos pequenos é um dever. Mas se você já é adolescente ou adulto e só tomou uma dose da vacina contra o sarampo ou não tem nenhum registro na sua carteirinha, procure um posto de saúde e vacine-se. Juntos, vamos mais uma vez erradicar o sarampo. Acesse o site da Prefeitura e saiba mais. Um serviço da Prefeitura de São José dos Campos com o apoio da SP Rio Mais. Nós vamos para um rápido intervalo ou já vamos direto? Comercial mesmo? Então nós vamos para um rápido comercial, porque depois nós temos a entrevista já aqui em nossos estúdios com Daniel Sequete e Tiago Inaoka, assessores de investimentos da Manhattan Investimentos, para a gente conversar sobre esse PIB que melhora, piora, sobre a inflação que parece que está contida e também sobre um evento muito interessante que a Manhattan traz aqui para São José dos Campos. E claro, a sua participação é para lá de importante. Espero por vocês, é rapidinho depois do comercial. Pois é, e o mercado financeiro aumentou a projeção para o crescimento da economia e reduziu a estimativa de inflação para este ano. Segundo o Boletim Focus, pesquisa divulgada todas as semanas pelo Banco Central, a previsão para a expansão do Produto Interno Bruto, o famoso PIB, foi ajustada de 0,8% para 0,87% em 2019. Segundo a pesquisa, a previsão para 2020 permaneceu em 2,10%. Para 2021 e 2022, também não houve alteração nas estimativas, 2,5%. A estimativa de inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo caiu de 3,65% para 3,59% este ano. Para os anos seguintes, não houve alterações nas projeções, não houve alteração nas projeções. E o Ministério da Economia informou ontem que a balança comercial registrou superávit de 3,28 bilhões de dólares em agosto. De acordo com o governo federal, ao todo, as exportações somaram 18,85 bilhões de dólares em agosto e as importações 15,56 bilhões de dólares. Conforme matéria do G1, no acumulado dos 8 primeiros meses do ano, o superávit somou 31,75 bilhões de dólares, uma queda de 13,4% na comparação com o mesmo período de 2018. Pois é, um monte de números, alterações que às vezes para a gente parecem irrisórias, foi de 0,8% para 0,81%. Tudo isso é uma coisa muito complicada e hoje nós temos aqui o prazer de receber Daniel Sequete e Tiago Inaoka, assessores de investimentos da Manhattan Investimentos, que com certeza tem aí o como explicar para a gente, traduzir do economês para o português, o que, em suma,
significa tudo isso? Muito obrigado, sejam muito bem-vindos vocês dois aqui, a Manhattan também, que sempre faz essa assessoria aqui com a gente, sempre muito produtiva. Mas eu começo, Daniel, me permita, o Thiago aí, com você. Realmente o brasileiro passou a ser do cotidiano do brasileiro. O PIB sobe, o PIB desce, vai ter PIB bom, não vai ter PIB bom, a coisa cresceu, a inflação, como é que fica? Dentro do conhecimento de vocês, como é que vocês visualizam esses números até em termos práticos aqui para o cidadão comum? Bom, obrigado primeiramente por estar aqui com vocês, participando da SP Rio, né, e falando com o ouvinte da rádio. O PIB, como todos sabem, influencia na nossa vida, né? O PIB é o que o país é capaz de produzir, né? O que o país gera de produtividade. E mais do que o PIB, o governo ele tem maneiras de tentar aumentar, acelerar esse PIB. Hoje a gente vê que o PIB está numa recuperação mais lenta, de fato, desde a crise que iniciou lá em 2016. A gente vê uma recuperação bem lenta, mas o governo está usando todas as ferramentas para poder acelerar esse crescimento, né? Uma coisa que afeta muito a nossa vida, por exemplo, uma das ferramentas que o governo usa é a taxa Selic, que é os juros da economia do país. Essa é uma ferramenta que o governo usa como uma forma, né, de acelerar esse crescimento do PIB. Tá? Perfeito. Mas, Daniel, uma consideração aqui. É sabido que a economia ela não depende de um fator exclusivamente para ir bem ou ir mal. É um conjunto de fatores. E a economia, me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas a economia brasileira dá a entender que ela tem alguns pontos de fragilidade extremos. Não vamos nem falar de mercado externo, né? Mas a economia brasileira, que como um todo tem uma série de fragilidades. Como é que vocês veem com tudo isso que está acontecendo? Porque veio tudo junto, né? Uma quase recessão aí, reforma da Previdência, reforma tributária. Em termos de vulnerabilidade, como é que nós estamos de economia aí? Olha, a nossa economia ela se mostra bem frágil ainda. Acho que o ponto principal que eu vejo que o governo atual vem tentando atacar é a parte fiscal. Exatamente. A parte fiscal. Então a reforma da Previdência, acho que é o principal ponto, é o projeto principal que a gente precisa realmente avançar. Passando essa parte fiscal, eu tenho certeza que haverão várias outras reformas tributária, outras reformas micros também para empresas, né, facilidade para a empresa, abertura de empresa, fechamento, etc., que devem vir para realmente acelerar. Mas a nossa economia ela é bem frágil, ela se mostra bem frágil. Mas tem um viés aí, eu pergunto ao Thiago aqui também existe dentro do que se formata agora, dentro do que está à nossa frente aí, um viés de que isso daí tenha uma recuperação. Todo mundo sabe que não vai ser rápido, mas que entre num viés realmente de crescimento e da estabilização da nossa economia? Bom dia, Glauco. Bom dia A todos. Sim, existe esse viés, né? Como você comentou, a economia brasileira é bastante frágil, depende ainda muito de investimento estrangeiro vindo para o Brasil. E essas reformas que o Daniel citou, principalmente a reforma da Previdência e a reforma tributária, elas criam um ambiente de maior confiança do Brasil em relação ao mercado internacional. Saindo dessas reformas, vai fazer com que mais dinheiro externo venha para o Brasil e isso deve acelerar esse crescimento. Tanto é que as perspectivas mostram aí 0,87 para esse ano e 2,1 no ano que vem. Então já é um salto bem grande, um crescimento bem considerável. Exatamente isso que eu ia perguntar a vocês também, aqui dentro da nossa parca experiência com relação à economia. Não é bem substancial quando você fala de 0,87% para 2,1%. É factível? Vocês acham que está dentro de um plano real isso daí? Ou ainda especula-se muito em função das reformas políticas que podem ou não acontecer na intensidade que eles imaginam? É factível. As reformas, assim, elas têm se mostrado que vão sair na intensidade que o governo procura. Então, a reforma da Previdência, estimava-se uma economia de R$1 trilhão, fechou ali em 933 bilhões, que é bem próximo, uma perda bem pequena. A reforma tributária, a mesma coisa, deve trazer um ganho para o país de
na forma de impostos de 700 bilhões de reais. Então, assim, com esses dados, sim, é um número bem factível chegar nesses 2,1%. Acredito que é possível até superar um pouco se conseguirem essas micro-reformas como o Daniel citou. Certo. Facilidade para se abrir empresas, o próprio e-social que está mudando agora esse mês, né, saindo de um modelo, entrando para o outro, que facilita na gestão de pessoas. Então, somando todos esses fatores, sim, é factível, é plausível esse crescimento de 2,1% e até um pouco mais, talvez. Não é, o Daniel citou muito bem, porque eu acho que para falar um português bem claro, o problema fiscal no Brasil é seríssimo porque ele, além de não ajudar, ele atrapalha, né? Então é um calcanhar de Aquiles mesmo que acaba travando a economia. Mas mudando um pouco, aí a gente viu recentemente aí uma luz talvez no fim do túnel aí, que é um balizador, creio eu, muito forte para a economia, uma pequena luz aí no mercado imobiliário, né? A gente já viu, isso já seria um reflexo da economia que estaria dando sinais, porque esse é um segmento absolutamente importante para o Brasil, é assim mesmo? O mercado imobiliário, a gente percebe assim, é sempre o último a sair da crise, né, e também é o último a se recuperar. Então eu vejo que sim, eu vejo como positivo, como bastante positivo. Apesar de a gente estar vivendo num momento, uma economia frágil, eu acho que o momento que o Brasil vive hoje é um momento excepcional. Tá? A gente está vivendo um momento que os juros estão baixos, a inflação está baixa e não tem previsão de aumento, de alavancar para os próximos anos. E então isso traz com bastante benefício para a economia brasileira. Tá? Então as empresas poderem investir com juros baixos, nós como consumidores podemos consumir, né, um imóvel, um bem mais de longo prazo, com juros menores, isso é muito positivo para o país. Não tem dúvida, então eu quero abusar um pouquinho de vocês já como assessores de investimentos da Manhattan Investimentos. Talvez tenha chegado aí a hora do brasileiro começar a pensar também na perspectiva de também ser um investidor, o que na verdade, creio eu, no Brasil talvez não se opere muito assim, mas não é só para quem tem bilhões guardados ou milhões guardados. É factível para que um cidadão comum também invista. É a boa hora para ele começar a investir? Porque daqui a pouco nós temos que falar do evento de vocês ainda, não esqueci não. Sim, é uma boa hora. Na verdade, a todo momento é uma boa hora para começar a investir. Mas Perfeito. Hoje a gente vive um momento excepcionalmente diferente do que a gente viveu nos últimos, pelo menos aí 12 anos. Então, Perfeito. Esse cenário de juros baixos, ele traz perspectiva de melhora, que é bom para a gente. Muita gente que já investia há algum tempo, principalmente ali na época de 2015, 2016, via taxa Selic a 14%, agora vê a 6%, acha que é ruim. Na verdade, isso é bom, Perfeito. porque isso faz o dinheiro ficar mais barato para as empresas, financia mais o crescimento do país, tanto o mercado imobiliário, quanto indústrias, quanto empresas de todo tipo. E sim, traz um momento bom para a gente começar a investir. Ainda o Brasil é um país muito endividado, hoje cerca de 70% das famílias têm alguma dívida. Então o primeiro passo é, digamos, sanar todas essas dívidas e depois começar assim, a realizar esses investimentos. Perfeito, eu vou fazer aqui até uma propaganda de grátis para vocês. Procure sempre um assessor de investimento. Paraquedista, até para ser paraquedista tem que ter curso, né? Então, por favor, procure sempre um profissional. Está aqui a Manhattan à disposição, mas eu quero falar agora do Manhattan Experience, um evento aí que a Manhattan traz no dia 10 de setembro, aqui no Hyde Park, em São José dos Campos. Queria que vocês falassem um pouquinho para mim o que é, com nomes absolutamente pesados vocês vão trazer aí, de renome mesmo. Sim, sim, são duas pessoas do mercado financeiro. O Henrique Breda, que ele é gestor da Alaska Asset, que é uma empresa, né, de uma gestora de recursos. Ele ganhou um prêmio no ano passado, em 2018, do IBMEC XP, como o melhor gestor de ações. Tá? E a palestra dele é muito interessante, porque ela é bem objetiva, bem prática. Acho que todo investidor assim, consegue entender. Ele mostra, por exemplo, como que a Bolsa se comportou nos últimos 10 anos, e todos os eventos políticos que a gente passou,
E ele mostra como que quem investia na Bolsa conseguiu sair bem desses eventos, né? E a Bettina Roxo também, que é inclusive daqui da cidade de São José dos Campos, hoje ela é analista da XP, da área de mineração, siderurgia e alimentos e bebidas. Ela vem falar sobre um pouco mais abrangente, mas ela vem falar sobre a economia, sobre esse momento que a gente diz que é um momento único que o país está passando. Não tem a menor dúvida. O Thiago comentou que os juros, no passado, 2 anos, a gente estava com juros aí, Selic na casa dos 2%. Hoje a Selic está a 5,5%. Então, para o país é muito benéfico, né? Para as empresas é muito benéfico. Para o investidor acaba sendo mais difícil. Eu me lembro de uma frase que o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele comentou assim que ele entrou, assim que o Bolsonaro ganhou a eleição, ele falou assim, acabou o paraíso dos rentistas. Por quê? Porque realmente viver de renda, na renda fixa seria mais difícil. Então a Bettina ela vem falar sobre esse novo cenário. O investidor ele precisa procurar mais, conhecer mais produtos, buscar uma assessoria. Então são assim, nomes de peso e são palestras muito boas mesmo. Olha, eu gostei muito de ouvir o que vocês falaram aí, porque dá uma brisa de esperança mesmo aqui pra gente. O Brasil tem jeito, você falou, um momento muito bom com inflação baixa, as coisas se encaminhando. Já passamos aí, estamos aí, se Deus quiser, finalizando a reforma da Previdência, uma reforma tributária que está bem cotada dentro de Câmara de Senado e tudo mais, e claro, a reforma fiscal que depende muito, que vai depender muito para o Brasil continuar esse crescimento. E o evento é no dia 10 de setembro, como é que faz? Existe possibilidade de ir? É para convidado? Como é que faz? É um evento aberto para o público, posso passar o site aqui, Glauco? Por favor, por favor. eventosmht.com.br. Você pode acessar a página do evento, ler um pouco sobre os palestrantes e fazer a compra ali do ingresso. O evento Manhattan Experience, o próprio nome diz, a ideia é dar uma experiência diferente para o participante. A gente quer que o participante saia do evento realmente transformado. Né? Então são 2 palestras de impacto que realmente podem impactar a vida de quem está participando. E mudar para melhor, né? Mudar para melhor. É muito bom. Mudar para melhor. Então essa é a ideia do Manhattan Experience. É o primeiro evento aqui em São José. A gente já fez esse evento em outras cidades. A Manhattan tem 8, a gente está em 8 cidades, principalmente aqui em São Paulo. E a gente espera continuar a fazer esse evento de forma anual. Perfeito. Olha, eu tenho uma participação aqui pelo Facebook, a Maria Candian, que falou aqui que ela gosta muito da Bettina no YouTube. E como ela faz para comprar o ingresso? Sim, como o Daniel citou, né, a compra do ingresso é feita pelo site www.eventosmht.com.br. E uma informação bem importante, assim, que a gente escolheu muito bem os palestrantes que trazem uma linguagem simples para o investidor. Excelente. Não é um palestrante que vai falar economic case, usar aqueles dados que a gente não entende, tá? Então é um evento para todos mesmo, qualquer pessoa com qualquer nível de conhecimento em investimentos vai conseguir acompanhar a palestra, vai conseguir entender tudo que os 2 palestrantes estão falando e vai poder ter essa troca de experiência, tanto com os palestrantes quanto com os assessores. Estamos eu e o Daniel aqui representando a Manhattan, mas nós temos uma equipe com 9 assessores atualmente, todos estarão no evento, podendo auxiliar, trocar informações com todos os participantes. Perfeito, eu agradeço demais a presença de vocês, realmente um ótimo toque para um momento muito interessante aí da vida. Como eles falaram muito bem, vamos resolver os problemas que temos e partir para esse novo momento também do Brasil, quem sabe investindo e sempre da maneira correta. Recebi hoje aqui, tive o prazer de conversar com o Daniel Sequete e o Thiago Inaoka, assessores da Manhattan Investimentos. Eu agradeço demais a presença de vocês. E claro, estamos sempre de portas abertas aqui para a gente trazer um pouco de português dentro do economês aqui para o nosso espectador. Tá bom? Muito eu obrigado. agradeço muito. Eu que agradeço. Obrigado. Eu assinalo também a presença da assessora de imprensa aqui da Manhattan, a Bianca Totti. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. E nós vamos para um rápido comercial, porque daqui a pouco tem entrevista, mais entrevista. Hoje está bem recheado aqui o Abre Aspas. Fique com a gente, é rapidinho depois do comercial.
pedir bastante atenção de novo para você aqui. Você vai contratar uma caçamba para a sua obra? Então, certifique-se pelo site da Prefeitura de que a empresa está autorizada a fazer o serviço. Isso garante a destinação adequada dos resíduos e mantém a cidade saudável. Afinal, descartar entulhos corretamente e manter São José limpa é fundamental para proteger a saúde das pessoas e, claro, o meio ambiente. Lembre-se, tanto o transportador não autorizado quanto quem contrata empresa sem autorização podem pagar multa. Então, acesse o site da Prefeitura antes de contratar. É um serviço da Prefeitura de São José dos Campos com o apoio da SP Rio Mais. E chegou a hora de saber desse tempo. Já deu uma refrescada, já deu uma melhorada, já deu uma chovida. Então nós já estamos até respirando, mas vamos saber como é que fica o tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Ventos úmidos que sopram de quadrante sul continuarão a influenciar o tempo aqui na nossa região nesta terça-feira. Por conta disso, mais uma vez o dia deve ser de céu predominantemente nublado, com o sol aparecendo em alguns momentos entre nuvens. Há a possibilidade de chuva fraca a qualquer momento e os ventos soprarão com intensidade moderada ao longo de todo o dia. No litoral norte, a intensidade do vento tende a ser um pouco maior e a intensidade da chuva também. As temperaturas não devem subir muito, mas ficarão mais altas do que ontem. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 24 graus. Já na capital paulista ficaremos com 23, 22 no litoral e 15 na Serra da Mantiqueira. Essas condições de instabilidade devem permanecer até a próxima sexta-feira, justamente por causa dessa circulação de ventos. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Um abraço a você, um abraço a todo mundo aí da Tempo Vale. E é a notícia da semana aí, né, sobre o furacão Dorian. O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, confirmou ontem a morte de 5 pessoas após a passagem do furacão pelo arquipélago do Atlântico. Em coletiva de imprensa, o primeiro-ministro disse tratar-se de uma tragédia histórica e que terá que ser superada com o tempo. Todos os 5 óbitos foram registrados nas Ilhas Abaco. O primeiro-ministro confirmou que a Guarda Costeira dos Estados Unidos trabalha na região das ilhas na tentativa de resgatar pessoas presas em telhados diante do aumento do nível do mar. E a Prefeitura de São José dos Campos lançou ontem a nova nota fiscal eletrônica no município. De acordo com a administração, o novo sistema vai agilizar o registro da prestação de serviços e o pagamento do ISS dos contribuintes da cidade. O antigo sistema permanece ativo até o próximo dia 19, exclusivamente para o fechamento e pagamento referentes a agosto e períodos anteriores. As notas fiscais da competência em setembro devem ser emitidas já no novo sistema. As melhorias são voltadas essencialmente para os empreendedores que prestam e tomam serviços. O consumidor seguirá pedindo a emissão da nota fiscal joseense nos estabelecimentos e concorrendo a 300 mil por ano em 3 sorteios de 100 mil. O prefeito Ortiz Júnior e a deputada estadual Letícia Aguiar, do PSL, anunciaram na tarde de ontem que a cidade de Taubaté terá uma escola cívico-militar a partir de fevereiro de 2020. Perdão. No anúncio feito durante vídeo publicado ao vivo na internet, a parlamentar diz que fez a proposta para o prefeito há cerca de um mês e que ele rapidamente aceitou o convite. O prefeito afirmou que a escola irá funcionar no prédio da antiga ETEC, construído há cerca de 2 anos e que ficou livre recentemente. O espaço passou por reformas e deve estar completamente pronto até 3 de fevereiro,
quando é previsto o início das aulas. Segundo Ortiz, o município já atua na contratação dos profissionais que devem atuar na unidade. Para discutir e apresentar o modelo de educação das escolas cívico-militares, deve ser realizado um simpósio no dia 28 de setembro. O encontro deve contar com a presença de representantes do Ministério da Educação, secretários, deputados e prefeitos. Pois é, fim da linha para o Filipão. O técnico não comanda mais o Palmeiras nesta temporada. O anúncio foi feito no início da noite de ontem. A diretoria do clube se reuniu e optou pela demissão da atual comissão técnica que conquistou o Campeonato Brasileiro no ano passado. Durante sua terceira passagem pelo clube paulista, Scolari comandou o Verdão em 77 jogos, com 46 vitórias, 21 empates e 10 derrotas. A diretoria palmeirense ainda não definiu o substituto. E vamos ao esporte, porque logo depois tem entrevista, hein? Fique atento aí. E chegou a hora de embalar, né? O São José Basquete visita hoje o Bauru às 19h30 no ginásio Panela de Pressão em Bauru. O jogo é válido pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O time da região, comandado pelo técnico Paulo César Jaú, entra em quadra animado pela vitória de 66-62 sobre o paulistano em casa na rodada passada. O resultado deixou a equipe em quarto lugar na classificação geral com 4 vitórias, 4 derrotas e 50% de aproveitamento. Essa conta até eu fazia, né? E uma notícia não muito boa para o futebol. O Grêmio Catanduvense, um dos adversários do São José na terceira fase do Campeonato Paulista, da 4ª divisão, anunciou na noite de ontem que está desistindo da disputa. Segundo o clube, a principal razão da desistência é por questões financeiras, além da falta de comprometimento de alguns jogadores. Com a desistência, ficam apenas 3 equipes na chave, onde os 2 primeiros seguem adiante na competição. A tendência é que os próximos jogos do Catanduvense tenham WO, dando assim os 3 pontos para os adversários. A Federação Paulista de Futebol ainda não se manifestou sobre o assunto. E no site oficial da entidade, o jogo entre Catanduvense e Guarulhos, na sexta-feira, segue confirmado. E eu anunciei hoje, nós estamos num dia pra lá de especial aqui, viu? Eu tenho o prazer de receber Camila Fama, essa atleta pra lá de distinta e que está aí, vem aqui conversar com a gente sobre uma coisa muito especial. Eu sei que você vai falar, mas eu não vou resistir, eu vou falar antes aqui para mim. A única atleta brasileira no Mundial de Beach Wrestling. Eu falei certo em primeiro lugar? Perfeito, certinho. Então tá bom. Camila, seja muito, muito bem-vinda. Muito legal, parabéns em primeiro lugar e acima de tudo. É uma responsabilidade, claro, sempre muito grande, mas principalmente, tenho certeza para você, uma emoção forte, né? Como é que foi um pouquinho daí, como é que foi essa trajetória e qual a expectativa para essa missão tão importante? Primeiramente, bom dia, Glauco, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, representar o Brasil num circuito mundial é uma responsabilidade muito grande, é um orgulho imenso e a gente sempre leva as melhores expectativas porque a gente treina muito para isso, né? Se prepara muito para cada competição. Não tem dúvida. E nessa última etapa do circuito mundial, que vai ocorrer em Zagreb, viajo amanhã. Longe, hein? Longe. A viagem já é uma maratoninha, né? Verdade. Viajo amanhã, como você disse, a única representante do Brasil. Viajo com a minha assessora, Geisa Teles, que também vai ser chefe de delegação. Poxa, que legal. E na última etapa, para buscar o ouro, que antecede também os Jogos de Praia, que vai ser em outubro no Catar. Que bacana. Exato. Os Jogos de Praia, ele equivale a uma Olimpíada de areia. Certo. E nos Jogos de Praia, o Brasil conta com mais representantes, sendo o João Santos, a Camila Barbosa, a Brenda Guiar, a Aline Silva. E a Brenda Guiar, o João Santos, a Camila Barbosa são todos atletas aqui de São José.
Então, vai São José em peso representando o Brasil mês que vem lá no Catar. Olha, eu sei que não pode parecer, bairrismo mesmo, mas eu adoro quando vocês falam ainda mais com essa propriedade e principalmente com essa competência, atletas aqui de São José e, claro, do nosso glorioso Vale do Paraíba. Claro. É muito legal, mas eu vou ter que fazer um parênteses aqui, Camila. Claro. A despeito, o nome é muito bonito, eu até acertei o nome, né? Sim. Que é muito legal, mas muita gente ainda não sabe direito o que é esse wrestling, né? Eu queria que rapidamente você falasse, porque daí a gente vai falar de Zagreb e todo esse... O que é exatamente esta modalidade esportiva aí? O wrestling, ele também é conhecido como luta olímpica. É que o wrestling é um nome mundialmente conhecido, para ficar mais fácil, né, de identificar a modalidade. O wrestling indoor, ele é uma das modalidades mais antigas dos Jogos Olímpicos junto com o atletismo, ainda que ainda não seja tão difundida assim no nosso Brasil. Mas claro que já temos muitos adeptos, principalmente em leste europeu, Estados Unidos, são grandes potências. A luta olímpica em si, o wrestling, é uma modalidade que acontece em 2 tempos de 3 minutos, com 30 segundos de intervalo, numa área de 12 por 12, é um círculo, não existe kimono, são 2 malhas de lycra, um representando a cor azul e o outro representando a cor vermelha. Não existe golpes de soco, chute, mesmo assim, a grosso modo explicando, um judô sem kimono. A diferenciação de pontos são 10 pontos de diferença do seu adversário, ou encostamento, que seria equivalente ao ippon do judô. É que no judô se joga, o golpe perfeito, acabou a luta. Na luta a gente precisa segurar o adversário por 3 segundos com as costas no chão, imobilizá-lo ali. Tem esse tempozinho. Então é basicamente isso. Basicamente não, eu já estou cansado com isso. Não. É complicado, requer um condicionamento físico e, claro, uma técnica muito grande também, né? Porque a gente acha que dá para ter uma relação, você falou dessa luta aí, a gente vê muito em filme, nos Estados Unidos isso sempre foi muito difundido, Sim, né? nas escolas principalmente. Nas escolas principalmente, Isso. Então agora já deu para todo mundo, você que estava em dúvida aí já sabe exatamente o que é. Mas eu vou aqui jogar um pouco de confete nela, aliás, não é jogar confete, é totalmente merecido. A Camila chegou aí, vai agora representar o Brasil nesse beach wrestling aí, mas ela não começou ontem não e tem uma trajetória muito forte. É referência na modalidade em toda a América Latina e só nesse ano ela já faturou a medalha de ouro na 2ª etapa, me corrija se eu estiver errado, claro. Tá? Na 2ª etapa do Circuito Mundial no Rio de Janeiro, foi vice-campeã da etapa inicial na cidade de Chaves, em Portugal, além de ter garantido o título brasileiro por mais uma temporada. Calma aí que não acabou ainda, já estou acabando. Tá? A lutadora também já foi campeã pan-americana em 2017 e na última edição do Campeonato Mundial disputado na Turquia em 2018, ficou com a 4ª posição na categoria até 60 quilos. Com esse currículo todo, a parte que eu acho muito legal, porque é bom quando a gente tem toda essa estrada, agora lá em Zagreb, você já chega conhecida também lá, não é não? O Brasil, na verdade, a gente está ganhando um grande espaço nesse cenário mundial, né? E assim, o beach wrestling é uma modalidade nova, teoricamente, né, que está ganhando, acho que, espaço no coração dos lutadores do wrestling indoor, porque ela vem crescendo assim monstruosamente ano após ano. E até mesmo aqui no Brasil, para ser difundida, é muito simples, porque a regra é diferente do wrestling indoor, porque é só um tempo de 3 minutos, colocou para fora é um ponto, uma queda, acabou a luta. Então é muito rápido e lutadores de jiu-jitsu, de judô, facilmente conseguem agregar a nova modalidade. Perfeito, então, perfeito. É muito fácil de começar a praticar o beach wrestling, principalmente a gente que está tão pertinho aqui do litoral norte, né? Certo. Mais uma coisa, até a partir de logística mesmo, por ser, como você falou, são 2 malhas, uma vermelha, uma azul, e dentro de uma configuração que fica simples, até para uma escola poder promover isso daí, pequenos espaços podem passar a praticar isso, claro, procurando quem conheça realmente a técnica, mas simplifica isso tudo, que é uma veia que vocês estão explorando também? Sim, sim. Na verdade, esse é o espaço oficial
para torneios. Perfeito, lógico. Para treinamentos, para iniciação, é short, camiseta e uma área aí de tatame de judô e de jiu-jitsu. Inicialmente Perfeito, você pode pra começar escolas, assim. né? Inclusive, mês passado, tivemos uma escola em Garatá introduzindo wrestling para as crianças. E, imagina, é uma modalidade muito fácil de aderir, porque a criança, na verdade, ela não pega no pano inicialmente, ela pega na pele, né? Então, eu acho que é muito fácil de levar, de conquistar as crianças com wrestling. Trazer as crianças para perto do esporte, para uma nova cultura. Nem todos serão atletas de ponta, isso a gente sabe. Não tem dúvida. Mas a gente sabe que o esporte, ele encaminha para um futuro melhor e deixa longe de drogas, de futuros promíscuos, né? Perfeito, perfeito. E eu estou lendo aqui, olha, você me desculpe, não é falta de educação, não. Imagina. É que eu estou vendo aqui, qualquer coisa que chega, mandam para mim, eu tenho que ver também. Claro. Mas eu estou te ouvindo, viu? Não se preocupe, não. Aliás, a respeito desse, você falou do Zagreb aí, e esse Beach Games, aqui lá no Catar, que tem toda essa outra equipe aí. Vocês estão indo todo mundo junto, é esse pacote do Vale invadindo aí o Oriente? Que legal. É esse pacote, sim. As meninas agora, Laís Nunes, que foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos, e a Camila Barbosa e o Sarkis Kachatrian estarão agora no Cazaquistão disputando o Mundial Indoor. E eu estou indo para Zagreb disputar a última etapa do circuito mundial de beach wrestling. Mas no retorno, todos nós estaremos agora em outubro focando no Beach Games, que também é um das competições chaves do nosso calendário desse ano. Nossa, Camila, olha, que coisa bacana a gente poder ouvir isso. E, é claro, é um compromisso de todos nós aqui, pessoal da imprensa, para você em casa que acompanha, que lê uma notícia, porque eu quero enfatizar uma coisa. É uma pena que a gente não tem muito mais tempo para fazer todas as entrevistas, mas uma coisa que eu quero enfatizar, tudo isso que aconteceu com você é fruto, acima de tudo, de um tremendo esforço, que fique muito claro para todo mundo, né? Sim. Nada cai do... O talento, claro, você tem, não tem a menor dúvida. Mas tudo isso, até falar para esse jovem, para essa menina que tem você como uma referência também, que tudo depende de muito esforço e muita aplicação. É séria a coisa, não é? É muito sério. São 5 horas de treinamento diário. Uau. Além disso, exige a preparação mental, exige alimentação. É um conjunto de coisas, é uma equipe que trabalha junto. A nossa equipe, ela treina na Academia Calazans Camargo. Existe um respaldo muito grande de toda a coordenação do São José Wrestling, do professor Nizani Pérez, que é o nosso treinador. Então, eu sempre digo que o wrestling é uma modalidade individual no momento da luta, a hora que você pisa ali no tapete, porque Perfeito. O resto é todo feito em time, em conjunto. Perfeito. E é claro que, assim, derrotas fazem parte do currículo. Eu acho que, na verdade, é impulsão para a gente chegar no sonho, no patamar mais alto. A derrota, ela ensina muito. Então, sim, é um caminho. Eu estou há 14 anos no esporte. Para chegar agora, né, para ser uma imagem mundial, para criar isso. Então, são 14 anos trabalhando essa imagem, para chegar agora no objetivo. Então, independente, eu acho que do sonho, né, da garotada que está vindo aí, tem que galgar o sonho, é dia após dia, é um pouquinho todo dia. Perfeito. Enxergar os erros, levar como uma lição para chegar realmente no objetivo. Tem que suar para ter que ter o resultado. Camila, olha, nós estamos indo para o final aqui, mas eu vou te fazer um convite antes de você ir embora aqui. Não sei se você já vai estar em Zagreb, porque é chique isso daí também, né? A gente teve o prazer hoje de receber Camila Fama, única atleta brasileira no Mundial de Beach Wrestling. Sabe onde ela é? Daqui de São José. Ela e tantos atletas que vão representar o nosso país, vão levar a nossa bandeira para lá e fazer o possível e o máximo para trazer os melhores resultados. Mas desde já, seja ele qual for, nosso orgulho, e a partir de agora aí somos todos Camila, né? Vamos para Zagreb aí trazer mais esse belo resultado que com certeza virá. Muito obrigado, Camila, por você ter vindo. Glauco. Obrigado por você nos representar lá, que é um orgulho para todos nós. Dedos cruzados, estamos torcendo por você. E falei que vou te fazer um convite, porque a gente sempre termina aqui. Agora, no próximo sábado, não sei aí da sua agenda, mas tem você que está em contagem regressiva, o Festival Gastronômico Viva Mantiqueira, nesses dias 7 e 8, um festival muito bacana lá na poderosa São Francisco Xavier, que vai reunir
os produtores da região, vai ser comilança, é verdade, não adianta, vai ser comilança. Vai ter uma feira maravilhosa lá, feita aí, patrocinada também pela SP Rio, feita pela SP Rio, aqui pelo Degusta Vale, com apoio da Prefeitura de São José dos Campos, Conselho Municipal, patrocínio da Supergasbras da Água, Monteiro Lobato, do Sicredi, tudo para você. Um evento muito bacana em que você vai poder comer, desfrutar aquelas coisas maravilhosas e orgânicas também lá, que tem na belíssima e charmosíssima São Francisco Xavier. Camila, tá aí o convite, se você puder dar uma passadinha lá, vai ser muito legal. Parabéns a você, muito ótima obrigada. viagem a você, a toda a equipe, leve um abraço lá ao Calazans, um caro amigo de muito tempo também, parabéns a você, boa sorte, Obrigada. Leve nossas boas energias. Levarei com certeza, e faz toda a diferença. Obrigadão. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou nessa edição para lá de especial, porque o pessoal da redação já está querendo dar um tiro aqui, que eu já atravessei o tempo que a gente teria, eu te convido para amanhã voltar aqui ao vivo com o Abre Aspas. Uma ótima terça-feira e uma ótima semana para você. Até amanhã.